Olá pessoal, professor Bruno aqui do Colegiado de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Mais uma vez trazendo um vídeo sobre algum aspecto, sistema ou técnicas muito importantes para a sustentabilidade do agrossistema. E dessa vez a gente vai falar sobre o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Bom, pessoal, controlar pragas na agricultura sempre foi um dos grandes desafios para o produtor rural. As técnicas que são utilizadas, muitas vezes não levando em consideração alguns aspectos, tendem a trazer riscos grandes para a qualidade do entorno do agrossistema. Por quê? Porque envolvem aspectos como manipulação e uso de materiais sintéticos, como os agrotóxicos, e também a manipulação de agentes biológicos, ou seja, essas questões podem trazer prejuízos ao ambiente, riscos à qualidade do meio ambiente por alterar demais a dinâmica ecológica daquele sítio. É nesse contexto que entra o MIP, considerado uma das grandes revoluções da fitossanidade. Mas o que é necessariamente um MIP? O que o diferencia, o que o torna especial para ser considerado uma grande revolução? Bom, para isso, a gente pode iniciar justamente pela terminologia, por essa nomenclatura de MIP, Manejo Integrado de Praga. A gente entendendo estes aspectos de forma isolada, a gente consegue entender a proposta geral. Por que manejo? Integrar o que e pragas? Quais organismos são esses? Para iniciar o entendimento do que é um MIP, a gente pode observar justamente a terminologia. Inicialmente, manejo integrado de pragas. Por que se usa esta nomenclatura? Já que o objetivo primordial é o controle da praga, Então, antes era adotado justamente isso, esse termo, controle de pragas apenas. Mas com o decorrer do tempo, viu-se que o termo estava muito simplório e não dizia o que realmente deveria acontecer, porque apenas controlar a praga, você pode fazer isso com uma ação específica e não necessariamente entendendo todas as consequências dessa ação. Essa era a grande questão. Porque deveria se pensar de forma muito mais global e não pontual. Então, o controle de pragas dava a ideia de pontualidade, de ação específica para o objetivo. Mas viu-se que você conseguiria melhor eficiência, maior eficiência para as suas ações, para alcançar esse objetivo, quando você pensava de forma global. Ou seja, para pensar em controle de pragas, você tem que pensar desde o plantio, desde a implantação do sistema até o beneficiamento do produto final. Então, esse é um dos grandes diferenciais. E aí passou-se a adotar o termo manejo, que dava essa ideia mais geral sobre as ações que são colocadas, não uma ação pontual, mas um conjunto de ações. E para deixar isso mais claro, passou-se a adotar também manejo integrado, para dar essa ideia de integração de ações, integração de atividades, integração de técnicas. E aí a terminologia começou a representar melhor a ideia do que era o manejo integrado. E pragas, antes existia uma associação mais específica com relação aos insetos, Então, até hoje em dia, quando a gente fala manejo de pragas ou controle de pragas, a gente já associa aos insetos muitas vezes, mas o termo praga, ele é um termo muito mais generalista, então ele engloba qualquer organismo nocivo às culturas, qualquer organismo nocivo aos interesses do homem. Então, isso vai desde bactérias, fungos, doenças das plantas, passando por plantas daninhas também, e os animais que porventura possam trazer algum prejuízo, seja eles invertebrados ou vertebrados.
Então, após muitas discussões, né, e sugestões também, a FAO conceituou o MIP como um sistema de manejo que, em seu contexto, associa o ambiente e a dinâmica populacional da espécie-alvo, utilizando todas as técnicas apropriadas e métodos de forma tão compatível quanto possível, e mantém a população da praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar dano econômico. E de forma mais resumida, a gente pode citar também o conceito do professor Picanso, que em seu manual sobre o manejo integrado de pragas de 2010, ele conceitua o MIP da seguinte forma: é um sistema de controle de pragas que procura preservar e aumentar os fatores de mortalidade natural das pragas pelo uso integrado dos métodos de controle. Agora a gente começa a perceber, né, e distanciar o manejo integrado das técnicas convencionais de controle, já que convencionalmente, para você fazer uma atividade de controle de pragas, você adota, né, uma determinada técnica e às vezes já coloca até um método específico, que geralmente é o químico, para alcançar o seu objetivo. E o MIP, né, nos traz esse novo conceito de equilíbrio com o ecossistema agrícola, né, tentando trazer um equilíbrio maior para as ações humanas e a dinâmica ecológica do sítio. E aí a gente começa a perceber também as bases fundamentais do manejo integrado, que são quais? Entender a biologia e a ecologia dessa associação culturas/pragas, tentando explorar, né, de forma cada vez mais precisa a mortalidade natural dessas pragas. Então, além desses dois quesitos, a gente também pode colocar aqui o monitoramento das populações, né, que é imprescindível, e também usar de forma estratégica a tolerância ou nível de tolerância que as suas culturas apresentam com relação às pragas, né, aos organismos associados. Baseado nesses fundamentos, o MIP ele é composto por algumas etapas. A primeira delas é o diagnóstico, né? É ali onde você vai identificar o problema, saber que praga é essa que está em associação com a sua cultura, né? Então você vai identificar de forma precisa qual é o agente nocivo e também fazer uma avaliação dos inimigos naturais, ou seja, tanto dos agentes biológicos que podem, né, ajudar no controle, quanto também dos agentes ambientais, né, do que é que existe de condição ambiental que pode também ser usada como uma ferramenta de controle. Após o diagnóstico, aí vem para a etapa da tomada de decisão, ou seja, baseado no diagnóstico, existe a necessidade ainda de incorporar novos métodos, de incorporar novas atividades, e aí para isso, muitas vezes é feito baseado em planos de amostragem para você saber se aquela infestação ela está ocorrendo em níveis de danos econômicos, né? Se a infestação da praga ela está afetando de forma real a produtividade da sua cultura, de forma a prejudicar a rentabilidade, né, da produção final. Essa é a segunda questão. E aí sim, a terceira, que é a indicação dessas demais ferramentas, né? Ou seja, a hora que você vai escolher quais outros métodos de controle você vai adotar de forma a beneficiar o manejo e controlar de forma eficiente a infestação da praga. Sobre os métodos de controle, é importante a gente sempre saber quais são os possíveis tipos que existem para a gente poder utilizar naquele sistema específico. Basicamente, a gente pode dividir inicialmente em métodos preventivos e também métodos
remediativos. Então, os métodos preventivos são aqueles que vão evitar a entrada, né, dos agentes nocivos na sua propriedade ou na sua área de produção. Já os métodos remediativos serão aqueles usados, né, após a detecção da infestação já no campo. Como método preventivo, a gente pode citar, por exemplo, a limpeza de maquinários agrícolas, né, antes deles serem utilizados. A gente pode citar a questão da legislação vigente também, que quando você cumpre, né, a legislação, você evita muitas vezes que exista contaminação do seu ambiente. Então, por exemplo, questão de pragas quarentenárias, ou então a necessidade de erradicação de uma determinada praga. Então, sempre a gente tem que se atentar à legislação vigente. E isso faz parte de medidas preventivas. Outra questão também é o uso de sementes certificadas ou mudas certificadas, né, que vai garantir ali a sanidade daquele material, ou seja, ações, né, que a gente faz visando a sanidade da nossa propriedade. Dentro dos métodos remediativos, a gente vai ter outras categorias de métodos, né? Então, a gente pode citar o método cultural, né, que vai ser justamente as ações voltadas para o sistema produtivo como um todo. Então, o uso de rotação de culturas, o uso de consorciação, o uso do plantio direto. Então, técnicas que estejam relacionadas à produção em si, né, que vão fazer com que exista aí um auxílio para a diminuição da população de agentes nocivos. A gente pode citar também o controle físico, ou seja, quando a gente usa algum agente do ambiente, né, alguma condição física do ambiente, modificando-a para também prejudicar a ação do agente nocivo. Então, por exemplo, quando a gente faz uma solarização, né, do solo ou de alguma quantidade de substrato, né, a gente vai estar ali modificando a temperatura daquele solo, com isso vai eliminando, né, certos esporos de fungos ou eliminando as sementes, né, de plantas daninhas que poderiam vir a germinar. Outro também muito importante seria o método mecânico, né, quando a gente faz o uso de alguma força mecânica para controlar aquela infestação. Então a gente pode citar aqui a catação manual dos agentes nocivos, né, ou seja, a retirada manual, a retirada mecanizada desses agentes nocivos, dessas pragas. Então isso é muito comum, o controle mecânico para o manejo de plantas daninhas, né, principalmente. Uma outra tecnologia que veio a ajudar bastante essa questão do manejo integrado são as culturas resistentes, né? Então a gente encaixa isso como um método genético de controle, né? Ou seja, você está utilizando variedades que sejam mais tolerantes ou que elas foram geneticamente modificadas, e aí elas se tornaram mais resistentes a uma determinada prática, né? Então isso é muito interessante para estar aí usando como forma de controle, né, desses agentes nocivos. A gente também pode estar usando, que é um dos mais importantes para o manejo integrado, que é o controle biológico, né, justamente pelo uso dos inimigos naturais, que sejam, né, agentes biológicos. Então isso é muito comum na questão, por exemplo, de pragas entomológicas, né, de insetos, né, também para algumas doenças, a possibilidade do uso de outros agentes biológicos para controlar ali a população. Então a gente vai estar preservando os inimigos naturais ou então aumentando a população dos inimigos naturais a um ponto que não haja dano econômico do agente nocivo. E por fim, a gente vai ter também o manejo químico, obviamente, que é um dos mais usados, né, um dos mais importantes, mas que convencionalmente é usado de forma única, que aqui no manejo integrado a gente usa ele sempre em conjunto aos demais métodos. Então isso é uma importante noção para a gente ter, que o manejo químico ele deve ser considerado apenas quando os demais métodos não estão sendo satisfatórios para o objetivo, né, para o controle. Aí sim é que a gente faz uso do manejo químico. Nunca pensando sempre em usar apenas este por conta de vários problemas que estão acontecendo na agricultura hoje em dia, porque
você usa apenas aquele método, né? Então a gente já tem problemas de resistência das pragas, né? Para com o agente químico que a gente está usando. Isso por quê? Porque você usa somente aquele método e às vezes somente aquele mesmo produto. Então isso já é uma realidade, né? De você ter plantas daninhas resistentes, de você ter insetos resistentes a uma determinada molécula química, ou então uma doença, né? Um fungo, uma bactéria que já é resistente àquele determinado agente químico, né? Um fungicida, um bactericida e tudo mais. E para exemplificar, né, essa questão da integração aí de diferentes métodos no mesmo plano de manejo, eu vou trazer para vocês 3 diferentes situações onde a gente pode estar constatando, né, o uso conjunto desses métodos. O primeiro é de um documento da Embrapa sobre manejo integrado de doenças fúngicas na videira. E nesse documento a gente tem a recomendação de várias técnicas, né? Entre elas a poda e a desbrota, né? A poda verde e a desbrota, para a gente ter um controle aí do crescimento vegetativo dessas plantas, eliminando possíveis focos, né? De início das doenças. A gente tem também a questão do desbaste, né? E limpeza dos cachos que estão em crescimento. E aí a gente pode também citar o uso de cobertura morta nas entrelinhas ou cobertura verde, né, das entrelinhas. Se for o caso de cobertura verde, tomar cuidado do crescimento dessa cobertura para ela não ficar muito próximo do dossel do teto ali da videira, para que não haja justamente um aumento de umidade naquela região. Então a gente tem que manter a cobertura em baixa altura. E também o uso dos fungicidas, né? Tanto dos fungicidas sintéticos, químicos já consolidados do mercado, mas também a possibilidade do uso de biofungicidas, né? Que a gente já tem produtos à base de bacilos, né? Que é uma bactéria que é utilizada justamente no controle de algumas doenças, né? Também é utilizado no controle de algumas pragas entomológicas. Mas nesse caso também já houve a eficiência do uso do bacilos para algumas doenças fúngicas, como é o caso do botrytis da videira, por exemplo. Então veja, né, só nesse exemplo a gente já tem aí o conjunto de vários métodos, né, entre eles o método preventivo, a gente viu o método cultural, né, a gente vê o método biológico, além do método químico. Outro exemplo também que eu tenho para trazer para vocês é o manejo integrado, que já é bastante consolidado no sistema da soja com relação a algumas pragas, especialmente as lagartas. Nesse sistema a gente pode citar aí o uso do método genético, que é você estar utilizando variedades resistentes, que já existem, as variedades BT, que já são resistentes para a maioria das lagartas mais importantes. Você tem também a questão dos inimigos naturais, né? Porque já está dentro do protocolo de monitoramento e amostragem do sistema soja, da identificação desses inimigos naturais, né? E aí a prevenção destes e o possível aumento da população desses inimigos naturais, né? A essas lagartas. E também os inseticidas que são utilizados já convencionalmente. Por fim, temos a questão das plantas daninhas. Então, por exemplo, se você pegar o sistema sorgo aqui, né, manejo integrado de plantas daninhas na cultura do sorgo, você pode ter os métodos preventivos, como a limpeza dos maquinários, né, o uso de sementes certificadas. Você vai ter também o método cultural, com a possibilidade da diminuição do espaçamento da cultura, né, para diminuir a chance de crescimento das plantas daninhas na área. E também o método químico, né, que já é consolidado e visa usar esses herbicidas registrados, né? Então a gente pode citar o 2,4-D ou a atrazine, que são herbicidas registrados para a cultura do sorgo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aí os princípios básicos do manejo integrado, a importância deste para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Para quem se interessar mais sobre o assunto, né, tem um material aqui na descrição do vídeo, que é um material bibliográfico onde eu extraí várias destas informações, tá?
Também indico o e-book do Grupo Danó, né, o qual eu coordeno sobre plantas daninhas, que saiu no mês passado, que trata do manejo integrado de plantas daninhas na cultura da videira. Então vai estar aparecendo aqui o vídeo de lançamento, né, para quem se interessar, quiser saber mais sobre. E aí eu peço para vocês se inscreverem no canal, né, caso tenha o interesse, esteja gostando aí do conteúdo. Eu não posto com tanta frequência os vídeos, mas quero postar muito mais vídeos esse ano, né, sobre esse tema que é sustentabilidade. Então, desde já agradeço pelo interesse, agradeço por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.